E aí, agora que você já sabe dos 4 temperamentos do livro Temperamentos Sem Limites, já descobriu qual é o seu temperamento, já descobriu o temperamento das suas crianças, seu marido, as pessoas que você mais convive, o que fazer com essas informações agora? É agora que a gente vai começar a entender. O nosso book de mãe vai para as considerações sobre o teste. Se você não fez, volta mais um pouquinho e faça o teste, tá? Na descrição do vídeo da hashtag, se eu não me engano, 4, hashtag 4, você pode fazer o teste, ok? Vamos lá. É evidente que cada pessoa está em determinado estágio de autoconhecimento. Algumas pessoas já fizeram uma caminhada mais longa para dentro de si. Outras ainda estão nos primeiros passos, por isso sabem pouquíssimo a seu próprio respeito. Se alguém acha que o resultado de seu teste não condiz, pode ser que a pessoa não se veja como realmente é. Os conceitos de ferramentas, como a teoria esposada versus teoria em uso, e também da janela de Johari, podem ajudar a explicar isso. Ou que já mudou comportamentos em si, ou seja, já se trabalhou. Vale também considerar que o teste é apenas um instrumento de autoconhecimento e não uma ferramenta de definição completa da personalidade de uma pessoa. Os temperamentos são como uma régua e a descrição de cada temperamento considera uma pessoa no máximo dessa régua. Por exemplo, a definição do colérico diz respeito a uma pessoa que está no extremo máximo da régua do temperamento colérico. Então, se alguém não se reconhece completamente em todos os pontos apresentados no resultado do teste, é porque pode não estar no extremo de seu temperamento, mas em outro ponto da régua. Ou porque sofre maior influência de seu segundo temperamento dominante, ou pode ter efetuado alguma mudança em si. 4 simples temperamentos não seriam suficientes para enquadrar 7 bilhões de seres humanos, não é mesmo? Segundo a pesquisa do Dr. George Hagman, os temperamentos se diferenciam entre si com algumas relações peculiares. A disposição para a ação do sanguíneo é fácil e superficial, a do colérico fácil e profunda. A do melancólico é lenta e profunda e a do fleumático é lenta e superficial. O temperamento pode ser considerado uma disposição da alma de cada indivíduo que se manifesta diante de ideias ou de acontecimentos exteriores. Eu vou ler mais devagar porque é bem profundo essa parte do livro, tá? Para a gente entender o que fazer ao saber do temperamento. O temperamento determina como as pessoas se conduzem, quais sentimentos as invadem, o que as impulsiona a agir e quanto de força tem para essa ação. Como se comporta a pessoa quando é elogiada e quando é repreendida? Como é seu comportamento quando se ofende e quando sente simpatia ou antipatia por alguém? Ou quando está sozinha à noite em um caminho e lhe vem o pensamento de um perigo iminente? Por que as mesmas situações disparam reações tão distintas em cada indivíduo? Por que, motivadas pelos mesmos estímulos, as pessoas apresentam respostas tão diferentes? Para uma avaliação mais adequada, vale refletir sobre as seguintes perguntas. Ao receber um elogio, ser repreendido ou em uma situação de perigo iminente. Diante dessas impressões, a sua alma se dispõe a agir com rapidez e força ou com lentidão e debilidade? Nesses casos, você se sente impelido a agir, a fazer logo alguma coisa ou fica mais frequentemente em estado de passividade? 3. Esse estado de espírito alterado, agitação da alma, dura um tempo longo ou dura um tempo curto? As impressões provocadas por essas situações ficam gravadas na alma por muito tempo, de tal forma que a simples lembrança dos fatos faz renovar a agitação
ou a recordação de uma agitação não chega a provocar outra nova agitação. Há temperamentos que ficam mais agitados por acontecimentos externos e isso manifesta-se de maneiras distintas. O colérico agita-se fácil e intensamente. Sua ação é rápida, ele se sente impulsionado a reagir quase que instantaneamente. A impressão permanece por muito tempo em sua alma e pode conduzir a novos estados de exaltação. Ou seja, ao relatar o fato, revive-o novamente com a mesma intensidade emocional. O sanguíneo, assim como o colérico, agita-se fácil e fortemente, sentindo-se também impelido a uma reação em alta velocidade, mas a impressão, mesmo que tenha sido vivida intensamente, se apaga logo e não permanece por muito tempo em sua alma. O melancólico pouco reage a acontecimentos exteriores. A sua resposta varia de inexistente a atrasada em relação ao estímulo. A reação acontece depois de certo tempo, mas mesmo com poucas reações, as impressões são gravadas profundamente no espírito e na alma do melancólico, sobretudo em caso de acontecimentos repetidos. O fleumático é um temperamento de boa, não se sente muito afetado pelas situações exteriores, nem muito inclinado a reagir. Faz somente o que tiver de ser feito, toma as providências necessárias se não houver alguém que o faça. As impressões, por sua parte, se desvanecem muito rápido de seu espírito. Os temperamentos colérico e sanguíneo são os que denomino de temperamentos da raiva. Em situações de frustração ou estresse, são invadidos primeiramente pela emoção da raiva e isso os torna ativos, uma vez que a raiva é uma emoção que impulsiona a ação. Os temperamentos melancólico e fleumático, denominados temperamentos da tristeza, são bem mais passivos, já que a tristeza é uma emoção estática, ou seja, de recolhimento e ausência de ação. Por essa razão, o colérico e o sanguíneo têm forte inclinação à ação, enquanto que o melancólico e o fleumático à ausência de ação. Isso já explica muitos desencontros de expectativa nos relacionamentos, não é mesmo? Os temperamentos colérico e melancólico são apaixonados, ao passo que o sanguíneo e o fleumático não são muito dados a grandes paixões. Há muitas perguntas, outras baseadas nas propostas do Dr. George Hagman, que podem servir de guia para reconhecer o temperamento dominante tanto de adultos como de crianças. A tendência a reagir a ofensas e contrariedades, murmurando e protestando, ou é do tipo que guarda tudo para si? Se faz mais sentido a seguinte resposta, na maior parte das vezes eu não consigo esquecer ofensas com facilidade e quando me lembro delas, a agitação que senti na ocasião volta tudo e sinto tudo novamente. Fico de mau humor por muito tempo e evito conversar ou mesmo encontrar com a pessoa que me ofendeu. Certamente trata-se de um temperamento colérico ou melancólico. Mas se ao contrário parecer mais adequado, posso até me chatear bastante na hora, mas eu não costumo guardar rancor. Nem ficar muito irritado com o outro por muito tempo, apesar da ofensa, eu continuo a querer bem a pessoa. Mesmo querendo mostrar mau humor e ficar de cara feia, eu não consigo manter isso por mais de algumas horas. Com certeza é um temperamento sanguíneo ou fleumático. Se os indícios indicarem um temperamento colérico ou melancólico, seguimos perguntando. As ofensas o afetam com força e rapidez? Deixa isso transparecer nas palavras e maneiras? Sente um forte impulso imediato ao desafio e resposta ofensiva? Se a resposta for sim, provavelmente é um temperamento colérico. Se sofrer uma ofensa, é capaz de se manter tranquilo exteriormente, apesar de estar fervendo interiormente? As ofensas o perturbam e desalentam de tal modo que acaba ficando em silêncio? Acontece com certa frequência de não se sentir ofendido no momento da ofensa e horas depois? Ou no dia seguinte, entrar em um estado de tristeza e indignação? Quem responder
de maneira afirmativa essas questões têm temperamento melancólico. Certos de estarmos diante de um sanguíneo ou fleumático, seguimos perguntando: ao sofrer uma ofensa, se enraivece na hora, querendo agir com precipitação, ou se mantém tranquilo? O primeiro caso indica um temperamento sanguíneo e o segundo, fleumático. Por serem muito conectados com o exterior, coléricos e sanguíneos podem ter mais dificuldade de desligar. Em um grupo de pessoas reunidas, é comum serem os últimos a dormir e as crianças podem oferecer uma resistência em ir para a cama enquanto ainda tiver movimento na casa. Desligar a TV e fazer de conta que todos estão indo dormir pode ser uma tática para fazer o bebê ou a criança pequena desses temperamentos dormir. Como são mais conectados internamente, os melancólicos e os fleumáticos tendem a dormir com mais facilidade e conseguem voltar ao sono com a mesma facilidade depois de terem sido acordados. Por isso, às vezes não se preocupam em fazer muito silêncio quando os outros estão dormindo, o que pode causar conflitos de convivência. E encerramos esse nosso capítulo sobre os temperamentos. E o nosso próximo vídeo vai ser cuidados que os adultos de cada temperamento devem ter na relação com as crianças. E aí a gente vai entrar na conexão temperamento de adulto com temperamento da criança. Que choque isso dá? Que resultados dão? E como a gente pode administrar isso? A gente não precisa estar no extremo da régua do nosso temperamento. A gente pode estar balanceando aí os temperamentos. Afinal, todos eles são positivos, né? E todos eles são negativos. Como é que a gente vai utilizar da melhor forma possível para que a gente se sinta bem e também as nossas relações se mantenham aí o melhor possível. A gente se vê no nosso próximo Book de Mãe. Obrigada. Tchau.